Você já jogou uma batalha de RPG medieval? Já narrou, já jogou, já participou de alguma forma? Não? É muito difícil achar sistemas e campanhas em que os mestres consigam criar um cenário igual aquelas batalhas épicas de Senhor dos Anéis ou de Game of Thrones. Os cachorros estão brigando aqui. Aquelas cenas épicas onde milhares de guerreiros se encontram numa fortaleza ou em campo aberto, mas se você nunca conseguiu jogar porque não tinha uma mecânica, não sabia como conduzir isso, fica ligado aí que eu vou te explicar tintim por tintim o que eu uso e que fica muito legal para narrar cenas de batalhas épicas de exércitos de cenário medieval. Primeiramente eu queria pedir desculpas pelo cenário, pelo som, pela iluminação que está ruim, eu sei. É porque eu estou em viagem e eu não queria mais atrasar esse vídeo, que eu estou devendo um vídeo faz muito tempo para vocês, tá bom? Mas assim, antes de continuarem o vídeo, eu só quero falar uma coisa, ele não é de graça, ele tem um custo, porque eu tive um custo para fazer. E esse custo que eu peço a vocês são 2 comentários, tá bom? Deixe o seu feedback aí se você gostou, se não gostou, se acha que tá ruim essas dicas, pode falar, não tem problema. E se você gostou, fala também. E o segundo comentário é para você falar o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu estou sempre fazendo dicas de RPG aqui. Qual que é o teu dilema, qual que é o teu problema com RPG? Fala aí o que você quer saber, que eu gravo os vídeos para você. Vamos fazer essa relação aqui de amizade, tá bom? Agora, vamos lá então para as primeiras dicas de como narrar um RPG de batalha de exércitos medieval. Apesar de ser um tabu que batalhas são coisas complicadas de se narrar, eu encontrei um método muito prático que eu sempre uso nas minhas batalhas, e não importa qual sistema você use, dá para adaptar essa mecânica no teu sistema, tá bom? A primeira regra de todas é: você vai ter que dividir a batalha em 2 tipos de turnos. Um turno para o exército, os soldados, as centenas ou milhares de soldados, e o turno individual, onde vão ser os jogadores e os NPCs mais importantes, se o mestre quiser também, porque pode ficar só com os personagens de jogadores. Então você vai ter esses 2 turnos, de exército e turnos individuais de personagens. Então vamos lá. Primeira dica: crie mini missões durante a batalha. Crie pequenos plots, missões onde os personagens nos turnos individuais vão ter que fazer alguma coisa que vai interferir diretamente com a batalha ou até mesmo com a história em geral, mas de preferência que esses eventos que os personagens irão efetuar, realizar, eles estejam diretamente conectados com o resultado final da batalha, porque isso vai prejudicar o inimigo ou não, vai garantir um resultado favorável ou não. Por exemplo, você tem que matar o líder dos inimigos durante a sua missão individual, então você vai ter que rastejar por um lugar escuso, você vai ter que invadir algum lugar, vai ter que chegar em algum ponto, vai ter que salvar alguém, vai ter que proteger alguém, vai ter que buscar óleo quente no depósito para jogar sobre a muralha. Então o personagem individualmente ele vai ter pequenos plots ali que o mestre, durante toda a sessão, ele já vai estar meio que direcionando para aquilo, ou então os próprios jogadores vão escolher fazer isso ou aquilo. Então o mestre vai pedir para rolar a iniciativa, todos os jogadores vão rolar a sua iniciativa para ver quem age primeiro, e aí ele vai começar a interagir individualmente com cada personagem de jogador. A segunda dica, todas essas dicas estão completamente vinculadas, tá? A uma etapa, a dica anterior, mas a segunda dica é: explore estratégias que irão afetar o combate, a batalha em si. Antes de começar, por exemplo, o combate, sabe aquelas cenas onde os lords se reúnem em uma reunião de guerra, um conselho de guerra, e começam a debater estratégias? No sistema que você está usando, pode ser D20, pode ser D10, Storytelling, D&D, estabeleça aí dentro desse sistema testes de estratégias militares, porque nessa hora o próprio narrador pode sugerir para os players certas coisas que eles podem fazer. Por exemplo,
na última batalha que eu narrei, em um desses testes eu sugeri que se eles tirassem um pedaço da cerca, da paliçada, né, da fortaleza que eles estavam, isso iria provocar os inimigos a entrarem por aquilo ali como um funil, porque os inimigos tinham um triplo de soldados do que o dos jogadores. Então, fazendo aquilo ali, provocando aquela entrada, eles iriam entrar em um número menor e os personagens poderiam ir lidando e confrontando com números pequenos de inimigos. Então, essas estratégias podem ser definidas com rolagens de dados que os jogadores vão fazer para ter ideias que o próprio mestre pode sugerir. Então, para cada turno, os jogadores podem rolar e o mestre pode dar uma sugestão de estratégia por turno. Não dá tudo de uma vez também, para poder isso ser distribuído em todo o combate e não perder as estratégias já em uma só rolagem, né? Terceira dica: crie um clímax do encontro entre os dois exércitos. O mestre faz toda aquela ambientação, descreve o cenário, se o céu está nublado, se tem sol, mostra a expressão dos soldados, se os homens estão empolgados, otimistas, descreva os inimigos, mostre as armaduras, as armas, o ânimo, e nesse momento crie toda essa contextualização ali, peça testes para os oficiais, para os líderes do exército, para os players, mesmo que ele não seja um líder, ele pode rolar testes ali de liderança, ou carisma, para inspirar os soldados, isso para melhorar também os dados deles durante o combate. Então faça todos esses testes sociais e de ambientação antes do combate. Quarta dica: opte pela simulação dinâmica. Essa dica é mais uma reflexão do que uma dica prática, porque assim, muitos mestres, eu já conversei com diversos mestres que eles querem fazer uma experiência extremamente realista da batalha, mas pessoal, não importa quão realista a sua mecânica pode ficar, ela nunca será 100%. O RPG em geral, os jogos que vocês já jogaram, que já narraram, eles sempre chegaram assim perto de ser uma simulação de uma experiência, mas na vida real a gente sabe que as experiências, os eventos, os testes, os desafios, eles não aconteceriam da mesma forma, nem a nossa forma de pensar como pessoa, nem as estatísticas da aleatoriedade da vida, dos eventos. O RPG ele não é realista, ele não chega nesse ponto, ele chega perto, então a batalha também, ela não vai conseguir. Se você quer fazer uma batalha extremamente realista, você vai precisar de tanta informação, você vai precisar de tanta planilha, de tanta informação militar, informação histórica, informações das leis da física, sabe? Não dá pra você chegar ao extremo do realismo. Um momento você vai ter que parar e vai falar assim: não, aqui estamos bem, estando dinâmico, divertido, imersivo, tá ótimo. Então a minha dica é: faça batalhas que caibam dentro do seu sistema, sabe? De uma forma que seja dinâmica, divertida, agradável, sem perder a experiência imersiva. Dá pra fazer uma coisa que não é tão burocrática, tão mecânica, e ainda assim ser muito imersiva, você entrar dentro da batalha sem se preocupar tanto com muitos detalhes burocráticos ou mecânicos. Quinta dica: divida os dados por 10. Como assim, Felipe? Deixa eu explicar. Essa mecânica foi a mecânica que eu criei e que tem funcionado perfeitamente nas minhas experiências. E não importa qual sistema você esteja, dá para aplicar essa mecânica também, seja D20, seja D10. Isso que vai acontecer, essa mecânica, ela não vai interferir em nada com a mecânica do sistema que você joga, entendeu? Porque vai ser muito pontual, você vai usar só naquele momento, você pode usar naquele momento ali e não ter que repetir isso fora da batalha, entendeu? Por que eu digo divida os dados por 10? Você sempre vai pegar o número de soldados em cada exército e dividir esse número por 10. Digamos que temos o soldado aqui do Felipe e temos os soldados aqui do Morbeck. O Felipe tem 1000 soldados, o Morbeck tem 600 soldados. Se eu dividir esses 1000 por 10 vai dar 100, se eu dividir os 600 vai dar 60. Então eu vou sempre rolar 10 dados para cada exército. A diferença é que os dados de um lado vão valer mais que os dados do outro. Então, por exemplo, para cada sucesso que eu tiver nos dados aqui do Felipe, eu vou matar 100 inimigos por cada sucesso, enquanto o Morbeck vai matar apenas 60 inimigos por cada sucesso, entendeu? Então eu vou rolar aqui 10 dados. Tive 3 sucessos, eu vou matar 300 inimigos. O Morbeck rolou os dados, rolou os 10 dados e teve 3 sucessos, ele vai matar 180 inimigos com a mesma quantidade de sucesso, entendeu? Os meus dados valem mais do que os dele, porque eu tenho mais soldados. Tá, mas aí vem aquela questão:
os 1000 homens estão ali, os 600 estão ali. Eles começam a brigar, só que aí, nas missões individuais, os jogadores vão lidar com frações dos exércitos. Então, um grupo ali se afastou e começou a brigar com outro grupo. Você vai mudar essa conta. Então, ali agora tem 100 homens lutando contra 40. Você vai fazer a divisão dos 10 também. Então, para cada dado, para cada sucesso que os 100 homens tiverem, eles vão matar 10 homens. E os que tiverem 40 homens, para cada sucesso eles vão matar 4 homens. É só você fazer nessa mesma proporção, sempre rolar 10 dados e é isso, não tem muito segredo. Mas também o mestre pode mudar essa dinâmica dos 10 dados. Ele pode fazer uma fração diferente. Eu uso a de 10 porque é muito simples. Dividir por 10, entendeu? Porque você só puxa a vírgula para uma casa decimal. Então se tu tem 100 homens, dividir por 10, dá o quê? Dá 10, entendeu? Mas o mestre pode colocar mais dados, menos dados. E isso vai interferir também na rapidez, na velocidade da batalha. Quanto mais burocrático, vai ser mais demorado, né? Quanto mais dados, isso vai trazer um resultado. Quanto menos dado, vai trazer outros resultados. E o mestre tem toda a liberdade para mudar essa divisão. Gente, se essa explicação estiver muito confusa, muito complicada, deixa aí no comentário a sua dúvida, as suas questões, que eu te respondo, tá? Pode falar aí que eu estou sempre atento. Agora você pode falar assim, Felipe, mas você disse que todo mundo joga 10 dados. Um lado joga 10 dados, o outro lado joga 10 dados, e se tiver 3 sucessos ou 4 sucessos, o que determina isso? Como que eu sei quais são esses sucessos? Essa é a minha última dica. Vamos lá. Sexta e última dica: determine as variantes de dificuldade. É aqui que entram as missões individuais, as questões do terreno e todos os fatores que vão interferir diretamente com a guerra. O mestre vai ter que definir uma dificuldade básica. Você tem 10 dados de 10 lados para cada exército. Então o mestre vai ter que definir qual que vai ser a dificuldade básica para os dois lados. É 6 a dificuldade? Então beleza. Cada vez que um lado rolar os seus 10 dados e ele tirar o número 6 para cima, é um sucesso. Então se ele tirou 4 dados com o número 6 ou mais, ele teve 4 sucessos. 6 falhas que ignoram, mas o que importa são os 4 sucessos. Essa dificuldade, ela vai ser aumentada de acordo com as missões individuais dos players. Então, por exemplo, o player matou o líder dos inimigos, a moral dos caras estão abaladas, e aí você aumenta essa dificuldade de 6 para 7. Então os inimigos só vão ter sucesso rolando de 7 para cima a dificuldade. E aí vai entrar todas essas missões individuais, todos os fatores. Por exemplo, se um exército ali de cavaleiros enfrentar um exército de homens a pé, melee, né, o combate, o espadachim, os cavaleiros, homens montados, vão ter vantagem. Os espadachins vão estar em desvantagem. Tudo que tiver em desvantagem, você aumenta a dificuldade. Então, na hora do confronto entre cavaleiros e espadachim, você vai determinar, não, esse confronto aqui é absurdo, eu vou colocar a dificuldade para os espadachins em 10. E dos cavaleiros eu vou manter 6, eu posso abaixar também. Isso fica a cargo do mestre, determinar se vai abaixar a dificuldade, vai aumentar, o quão que ele vai aumentar. Então, por exemplo, arqueiros. Os arqueiros estão ali, longe. Eles vão acertando em homens distantes. Os homens estão com armadura? Os homens têm escudos? Quais são os fatores para melhorar ou diminuir a dificuldade dos arqueiros, entendeu? E outra coisa, esses arqueiros que estão longe, eles não vão entrar na conta dos espadachins que estão lá, no meio do campo de batalha, entendeu? Então, quando você for fazer todos os cálculos de divisão, pense, considere esses elementos, Gente, é um pouco complicado, mas não dá para ser também sem complicação nenhuma. Então, você tem arqueiros lá longe, eles vão atirar, tá longe do inimigo? O inimigo tá com escudo, tá com armadura ou não? E isso vai determinar a dificuldade ali que o mestre vai estabelecer. Os cavaleiros vão enfrentar espadachins. Os espadachins vão ter a dificuldade bem alta para vencer esses cavaleiros. Mas e se esses espadachins forem lanceiros? Muda a situação, porque o lanceiro tem vantagem sobre cavaleiro que o espadachim não tem. Esses elementos aí é só um fator de aumentar a dificuldade do dado. É simples. A dificuldade básica é 6. Você pode aumentar para 7, 8, 9 ou 10. Tá num terreno irregular? Aumenta a dificuldade. Eu vou dar alguns exemplos de aumento de dificuldade para os exércitos. Matar o líder do inimigo ou qualquer outra coisa que abale o moral do inimigo, isso pode aumentar a dificuldade nos dados deles. Terreno irregular aumenta a dificuldade, tá cheio de cadáveres ali, ou tá cheio de lama, ou é um terreno rochoso, irregular, aumenta a dificuldade. O exército marchou a noite inteira até chegar
no meio da batalha. Eles estão marchando muito tempo, carregando peso, estão cansados. Aumenta a dificuldade desse exército aí. Soldados de um lorde rico que deu boas armaduras e boas armas contra uns selvagens que lutam com facão, tridente e machado de lenha. Aumenta a dificuldade para os selvagens, porque eles estão enfrentando um exército muito melhor do que o deles. E existem inúmeros de fatores que o mestre poderá levar em conta para aumentar a dificuldade de um dos lados e tentar deixar essa experiência uma simulação próxima e imersiva e divertida ao mesmo tempo. Então essa combinação de turnos de exército grande com os turnos individuais onde os players vão interferindo no resultado da batalha gera uma química legal, deixa o jogo divertido. Então se tiver, por exemplo, muito maçante, tiver os jogadores ali no meio de uma parede de escudos ou no campo de batalha batendo, tenta usar dados dinâmicos, aí aumenta o número dos dados, diminui o número dos dados para que as pessoas morram com mais rapidez e cheguem mais rápido ao fim da batalha. O mestre vai precisar de uma sessão ou duas aí, colocando essa mecânica em prática para aperfeiçoar e colocar no ritmo que ele deseja. E é isso aí, pessoal, essa é a minha dica de hoje, é uma dica muito valiosa, porque eu vejo muita gente pedindo e não vejo nenhum tipo de instrução. Eu mesmo lutei muito para conseguir jogar mesas de batalha, é uma coisa que eu sempre quis fazer e já tem alguns anos que eu narro batalhas e são experiências magníficas, muito boas, muito divertidas, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até aqui e por favor não se esqueça dos comentários, curta, se inscreve na página, tô sempre trazendo dicas de RPG, fala o que você achou do vídeo, deixe seu feedback positivo ou negativo, deixe também a sugestão do que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!